Oi, gente, eu sou a Marcela, estudante de Publicidade e Propaganda. Estou no segundo semestre da FAAP e hoje eu vou entrevistar meu pai, Maurício. Se apresenta, pai. Meu nome é Maurício Kiyoshi Fujiwara e eu sou o pai da Marcela. A gente vai começar com algumas perguntas sobre o rádio e a relação do meu pai com o rádio na época dele e nos dias atuais. Pai, como o rádio fazia parte do seu dia a dia nos seus tempos de jovem? Em tempos de jovem, eu ainda sou jovem. Que absurdo. Então, o que eu me lembro, se a gente voltar no tempo que eu me lembro. O que eu me lembro do rádio participando na minha vida foi com meu pai. As primeiras, assim, que eu ouço rádio é quando meu pai ouvia no carro, ainda em AM, rádio AM no carro, acho que é 62,0, eu até lembro que ficava lá no finalzinho do dial, e a gente tinha que ouvir toda manhã, porque ele levava, ou eu saía para trabalhar com ele, ou ele levava a gente me levava para a escola, alguma coisa assim. Então, todo dia de manhã eu tinha que ouvir o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Sabe aquele jornal que todo mundo fala, vambora, vambora, tá na hora, vambora. É icônico isso, que você tem aquele negócio que fala assim, a hora, aí você falava, o cara falava a hora, aí o outro falava, repita, e ficava o jornal assim, parecendo um jogralzinho. Ficava dois apresentadores e falando o jornal todo. Era chato, eu era criança, era chato, era muito chato ter que ouvir isso. Aí eu até falava pro meu pai, ai, coloca uma música, coloca alguma coisa, assim, né? A gente tem que ficar ouvindo tudo esse negócio. E aí eu lembro que meu pai, que não era que era semi-alfabetizado, né? Mas assim, então ele falou assim, você lê jornal? Eu falei, não. Ele falou, eu também não leio. Então isso daqui, ele falou, explicou para mim, é como se fosse um jornal, Maurício. Então, se eu ouvir o Jornal da Manhã inteirinho, eu sei tudo o que está acontecendo no mundo, todos os acontecimentos, economia, tudo. Então, ele tinha isso. E aí, e o show da manhã da Jovem Pan era quase unânime, porque aí eu lembro que também, às vezes, eu pegava carona com um amigo, com o pai de um amigo meu para ir para a escola, e ele também ouvia o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Então, e aí o Jornal da Jovem Pan fez assim história, né? Ele colocou algumas coisas icônicas, que nem a música, né? Vambora, vambora, tá não. E colocou esse negócio. Até hoje o pessoal fala, você fala a hora, o outro fala repita, aí você tem que falar a hora de novo. E isso foi. Aí depois, o que eu me lembro é que nos anos 80, começou nos anos 80. Aí eu lembro que a gente começou a ouvir rádio FM, bastante música, música em inglês, aquelas coisas. E tinha a rádio Jovem Pan 2, aí era Jovem Pan 2 porque era FM, e tinha a Rádio Cidade. E aí eu estava na minha adolescência, eu escutava tudo, né? Não parava, ficava tentando gravar as músicas direto assim, porque a gente tinha um aparelhinho que você colocava a fita cassete e ficava tentando gravar as músicas. E você fazia tipo Um CD? um CD, não é um CD, uma fita cassete, onde você colocava as músicas que você mais gostava. Mas para isso você tinha que ficar ouvindo rádio o dia inteiro, porque o cara falava, agora vai passar tal, tal, tal música. Passava 3 músicas direto, depois vinha a propaganda. Então aí a gente ficava já preparando as fitas para ele gravar. Aí você até conseguia assim equalizar um pouquinho o som para não ficar muito alto nem muito baixo, fazia tudo isso. E tinha que ficar cortando antes que o narrador entrasse no meio da música, no finalzinho, ele sempre entrava no final antes da música acabar. Então você tinha que apertar. E aí muita gente trocava, falava, eu fiz essa playlist, né? A gente não falava playlist, falava, tem essas músicas aqui, empresta aí para mim, para a gente tocar, para a gente ouvir, porque aí eu ouvia no toca-fitas do carro, eu ficava assim, então o rádio era isso. Aí deixou de ser informação também, tinha música, que a gente estava crescendo. Mas como o meu pai ficou tanto tempo ouvindo e a gente ouvindo, então essa cultura de ouvir rádio
informação por rádio, ficou no gosto. Aí tinha vezes assim que eu falava, não, vou ouvir o Jornal da Manhã, de manhã, que queria ver para saber alguma coisa, o que tinha acontecido, quanto foi o jogo na noite passada, essas coisas. Bom, isso foi na adolescência, tocou rádio. Aí ficou nisso. Nessa época também começa a aparecer o humor no rádio, na FM. Na AM já tinha um pouquinho, mas na FM começou a ter, e quem se destacou nessa época, que foi assim, uma novidade, todo mundo ouvia que era uma novidade, era um narrador, um locutor chamado Serginho Leite. Por quê? Porque ele começou no meio assim do horário, né, dele, ele começava a imitava Silvio Santos, Gil Gomes, imitava várias pessoas. E fazia um esquete, e a gente achava muito engraçado isso. Então, aí ele ficou famoso, Serginho Leite ficou super famoso, tudo. E isso era na Jovem Pan também. E aí outras rádios começaram a imitar também, fazer outros programas, tudo. E aí foi. O tempo passou, aí todo mundo começou a aparecer muito imitador, tudo. Mas eu lembro que o imitador mesmo que começou a fazer essas coisas de Silvio Santos era o Serginho Leite. Gil Gomes, assim, era o Serginho Leite. Rádio, que mais? Aí eu já estava adolescência, indo para adulto, vai. O que começa a aparecer na rádio de diferente? Foi uma coisa assim que ninguém muito ouvia e começou a ouvir, que era o Pânico. O Pânico começou assim, um programa bem esquisito, porque a gente achava engraçado, e isso sempre na Jovem Pan, eu escutava muita Jovem Pan. E por quê? Porque eles maltratavam os ouvintes. O cara falava, não sei o quê, fazia umas enquetes, fazia coisa que não faz assim, não precisava ficar valorizando o ouvinte. E era engraçado, falavam umas besteiras, tal, não sei o quê. E o Pânico começou assim. E começava com, sempre foi o Emílio Surizza, e aí ele deixava um repórter lá embaixo, que no tempo que quando começou era o Batista, e mais um, não era nem o Bola no começo, depois o Bola entrou. E o Bola era o cara chato, o cara que os ouvintes ligavam para a rádio e ele maltratava, respondia os ouvintes. É uma coisa assim muito... Tinha umas enquetes, tudo. E aí o Pânico começou a fazer sucesso, porque todo mundo começou a achar diferente aquilo lá. Falou, nossa, tem um programa lá que esculacha todo mundo. Bom, teve isso. E aí as outras rádios vão copiando, vão ficando parecidas. E aí o Pânico subiu. E agora que eu lembro mais assim, uma coisa que mudou, que eu ouvindo rádio, que mudou, mas isso já faz o quê? Já faz, acho que a gente acha que faz rápido, mas deve ter uns 20 anos. Foi quando a gente eu comecei a ouvir a Band News. Então foi uma troca. Sempre a gente ouvia o Jornal da Manhã, que era o tradicional jornal, né? E tinha os outros concorrentes, Eldorado, tinha CBN e tal, mas a gente gostava mais de ouvir o Jornal da Manhã. E aí começou o Band News. E o Band News veio, assim, pouco a pouco. No começo não era tão, mas... porque era com o Milton Nascimento... Acho que é... Não sei. O Nascimento era com outro âncora. Aí depois ele saiu e entrou o Boechat do Rio. E aí o Boechat foi uma coisa diferente, que aí a gente queria ouvir o Boechat, porque o Boechat era um cara descolado, ele já não falava tão assim, tão postado como o da Jovem Pan. Então, e aí a Band News começou até a mostrar que ele falou assim, é um novo jeito de fazer rádio de informação, de notícias. A Band News é uma nova forma, que era uma coisa mais agradável, mais assim...
o jeito de passar a mensagem era um jeito mais corriqueiro, sem ser muito postado, né? Além do Boechat falar, outra coisa boa também, que o Boechat começou a apitar, dar a posição dele. Não, é assim. Tinha o Boris Casoy também fez isso no rádio, na Band News, no começo, mas o que quando pegou bastante é o Boechat, também pelo carisma dele, pelo jeito dele. E aí explodiu, todo mundo começou a ouvir Band News, e aí a Band News até fazia propaganda dele, tipo, um novo jeito de fazer rádio de notícias, assim, de uma forma mais leve. Porque o Jornal da Manhã, que era o campeão, ainda eles até tinham uma vinheta lá que eles falavam, olha, em vez de ser aquela coisa São Paulo, colocava aquela música de início, São Paulo, que vambora, sabe? Ele fala, repita aquela. Ele falou assim, não é mais isso. Agora a gente não conversa mais assim com o público. A gente conversa de uma forma mais assim comum, mas menos postada. E aí estourou a rádio. E até hoje eu escuto a Band News. Hoje, eu acho até que a Band News hoje, muitas vezes... A gente escutava Pânico indo, né? Escutava Pânico também. Não, então, aí o Pânico já tinha estourado. Mas assim, aí sempre foi esse negócio, diferenciado. Que muitos tentavam imitar, mas ele sempre é diferenciado. E você vê que o Pânico foi mudando, né? Antes era uma forma, aí depois ele ficava muito no humor... Aí depois muito na fofoca, aí foi virando uma coisa meio política e foi mudando o pessoal, ficando meio de política, falar sobre direita, esquerda, essas mas coisas. Eu digo, Economia, quando a gente sai de empreendedorismo. carro, é uma das que a gente mais escuta. Fora o Band News também, quando a gente escuta o Band News. Uma coisa, hoje eu vejo do Band News agora... que no começo foi muito gostoso, assim, era uma forma muito mais gostosa de você ouvir notícias. Ainda mas assim, muitas vezes quando você ouve o jornal deles de manhã até o horário do almoço, eu vejo assim que deixou muito de ser um jornal de notícias, parece mais uma revista diária. Porque eles estão muito soltos, assim, e se você vê, assim, se comparar com a Jovem Pan dá muito mais notícias do que eu acho que a Band News nesse horário. A Band News fala, comenta, tem os colunistas dela, coloca bastante colunista, então vira tipo uma revista, né? E a Jovem Pan não, acho que a Jovem Pan ainda está muito assim. Eles tentaram ficar mais suaves, eles estão mais suaves, eles estão mais assim, menos postados. Eles têm também bastante colunistas, mas ainda tem aquela coisa meio de jornal, sabe? Assim, o locutor ainda é meio serião, parece. E já a Band News é o DNA dela de ser muito solta, mas também esse negócio de ser muito solta, aí que tá, você segmenta um pouco a sua audiência, porque não pesa muito. Agora, imagina ter que ouvir um podcast e ficar 3 horas ouvindo o mesmo cara, tá? Acho que para mim não funciona. Assim, só se eu tivesse em casa, assistindo, mas 3 horas assistindo alguma coisa, nem eu sei. Acho que para mim por isso que eu acho que existe os cortes, porque ninguém aguenta ficar Vindo podcast. Entrevistando o mesmo cara, e aí às vezes o cara não rola, aí fica enrolando, quer dizer, tem assuntos assim que nem tem tanto interesse, né? Você fica, não vou ficar 15 minutos ouvindo um cara que não está me acrescentando em nada. Agora, sobre a TV, como você lembra, assim, de algum programa que ficou marcado na sua memória? Tipo, algum acontecimento que você assistiu pela TV? Que ficou na minha memória? Algum programa de televisão? Algum programa ou algum acontecimento, sei lá, jogo? Acontecimento eu lembro quando Tancredo Neves morreu.
Porque já estava naquela coisa, há muito tempo, e o Tancredo Neves ia ser o primeiro presidente após a ditadura, eu acho, é. Então, e aí ele ficou doente, ficou internado. E aí estava naquele lenga-lenga, foi operado, não sei o quê, vai viver, vai morrer, vai viver, vai morrer. E acho que eu lembro que eu estava, acho que foi domingo à noite. Acho que já tinha passado o Fantástico, aí começa aquele plantão da Globo e entra o jornalista falando que a tal hora, nesse dia, a tal hora, tal, Tancredo Neves tinha falecido. Aí eu lembro disso porque foi a primeira coisa que eu pensei foi, putz, amanhã não tem aula. Você acredita? Foi a primeira coisa, foi no automático assim, isso morreu. Eu olhei, parei, pensei, falei, amanhã não vai ter aula, eu não vou para a escola. E programa, teve algum que te marcou? Programa, não. Nem criança, assim? Não, a gente assistia muito Domingo no Parque, eu era criança, então eu tinha Domingo no Parque do Silvio Santos. Nossa, assistia aquilo lá. Mas era só, viu? Tinha vários programas do Silvio Santos, tal, que chamava atenção, mas assim, nenhum que você fala assim, meu Deus do céu, eu não vou sair de casa porque eu tenho que assistir Nem isso. desenho pequeno? Não, os desenhos eu tinha, mas eu assistia desenho, mas nenhum desenho assim que fosse, meu Deus, eu não posso parar de assistir isso. Assistia, assim, tem um horário, você ia lá, aguardava, assistia e legal. Mas não é. Desenho, sim, tinha vários desenhos, mas nenhum assim que você fala, nossa, isso é demais. Nenhum. Assim. E hoje em dia você assiste TV, né? Eu sei que a gente não assiste a cabo quase. Só mais. Eu assisto TV a cabo Assiste? ainda. Tem hora que cansa, não tem nada nesse streaming, aí eu procuro no cabo, porque aí você consegue. O cabo virou nova televisão aberta, né, pra gente. Então aí Você tem a assiste? televisão. Eu assisto de vez em quando. Tem o Discovery Channel, tem o History Channel. Esses aí eu gosto de assistir. History Channel. E às vezes você tem alguns canais, a Paramount, que a gente não tem o streaming deles. Então, às vezes você consegue ver algumas coisas que você não vê no streaming sem pagar. Tem isso, o que mais? Tem vários canais assim, tem uns canais que aí dá para ver no cabo TV aberta, né? Às vezes jogos, alguma coisa, você assiste. Sport TV, jogo de tênis, você consegue ver na ESPN. Então tá, eu assisto ainda. Não muito, caiu bastante. Mas ainda tem. Eu acho que assim, às vezes quando você não vê nada no streaming, você dá uma Streaming você zapeada. assiste quais? Netflix? A gente assiste o Netflix, o da Amazon e da Apple, né? E YouTube você consome? Sim, e YouTube consome bastante. O que mais? No YouTube, que a gente consome mais, acho que consome viagem, Vídeo de restaurante, viagem, né? Comida. Vídeo de restaurante. Eu não muito, eu já enjoei de ver esse negócio. Eu vejo mais imóveis, decoração. Corte de humor, às vezes, né? De E stand-up. os stand-ups, um pouco de stand-ups. Mas é engraçado, tá caindo tudo numa mesmice que às vezes você tá já... Né? Ontem mesmo a gente veio, eu falei, nossa, esse cara tá muito chato, tá muito fraco. Então foi essa a nossa entrevista, gente. Obrigada por terem escutado. Tchau, até a próxima. Dá tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, gente. Beijos.